Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de vídeos da Alpha Telecom. Hoje com vocês um Yaesu FT857D de um cliente nosso do Rio de Janeiro. O rádio é novo, fabricação 2013. Ele comprou o rádio zero, ele é o único dono de um vendedor também no Rio de Janeiro, bastante conhecido. Só que esse cliente nosso aqui, ele comenta que o rádio nunca forneceu a potência que deveria fornecer em SSB em HF. Ele sempre fornecendo metade do que deveria, sempre entregando 50 watts, quando outros rádios que ele possui entregam 100 watts. Aí, até por indicação, comentário do vendedor, ele entrou em contato comigo, o dono do 857, conversamos, que tipo de medidor que ele usa, antena, como foram realizados esses testes, essas comparações. E ele, chateado, comentando que o rádio, infelizmente, apesar de ser zero, nunca passou dos 50 watts. Eu nunca cheguei a ver um rádio desse vir tão desalinhado de fábrica. E ele comentando que alguns amigos também indicaram para ele para entrar no menu escondido, que lá estava a chave do problema. Pois bem, ele entrou no menu de serviço, vulgarmente aqui no Brasil chamado de menu oculto, menu escondido. Ele está escondido por um motivo, tá, galera? Para mim deveria ser mais escondido ainda. Mas o que acontece? Ele não digo nem que é por culpa do dono, mas por falta de informação e por desconhecimento até de quem informou isso para ele, ele acabou entrando no menu de serviço, no menu de ajuste do rádio e alterando alguns valores, segundo ele. Ele falou que fez a alteração de alguns valores lá daquele menu para ver se resolvia o problema dele. Errado. Não pode fazer isso. O rádio já vem ajustado corretamente de fábrica. E se não vier, se você não tiver instrumental correto para fazer isso, você vai estragar ainda mais, tá? É necessário ter instrumentação correta, ter conhecimento. Senão, você vai piorar ainda mais a condição do equipamento. Pois bem, o que acontece? O rádio agora chegou aqui pra gente. O rádio já está sintonizado em 10 metros. Ele está na... Olá, alô, 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 alô. Eu estou testando o equipamento. Está na minha carga fantasma, tá? O rádio entregando aqui, vamos ver, em torno de 114 watts de pico, tá? 115. Eu estou olhando aqui, em torno de 115 watts de pico. Ou seja, ele está normal. Se eu trocar aqui para a leitura average, vai para 108, 109. E durante a minha modulação normal, ele fica variando 30, 80, 50, 40, que é o normal. Mas eu quero ver como é que ele deixou esse menu de serviço. Deixa eu fazer uma portadora contínua, por exemplo, FM aqui. O rádio está entregando 116, 117 watts. Está acima do original. Não é essa potência que ele deveria estar indicando. Eu quero resetar o equipamento. Vamos partir do zero. Eu quero vir aqui testar em 20 metros. Tá aqui, 14 MHz, rádio resetado. Eu tenho 134 watts, não está correto, não é o certo. Deveria ter aqui 100 watts, tá? Tá realmente alterado. Eu quero verificar aqui como se encontram os valores do menu de serviço. Então, para isso, vamos aqui.
Aqui, ó, HF1, o ajuste de potência máxima para a banda de HF, primeira parte dela, 207 é o valor. Normalmente não é não é tão alto assim, tá? Potência média 2, 111 aqui, média 1, 34, mínima 15. Esses valores não representam em potência, tá? É um número relativo. Eles não se traduzem em watts, que o número aqui seriam 15 watts, aqui seriam 34, 111 ou 207. São números relativos, tá? O pessoal que não conhece. HF2, potência máxima em HF2, também 207. 207 em HF1, 207 em HF2. Esse valor não pode se repetir, eles não são iguais. HF3, 207, potência máxima também. 6 metros, também 207. Nosso amigo andou passeando aqui. Parece que em VHF está normal, quer dizer, eu vou ter que realinhar. Tá vendo? VHF, potência máxima em VHF, o valor é 100. Em UHF também é 100. Ou seja, mexeram realmente onde não devia. O rádio vai necessitar de um realinhamento. A gente vai fazer isso agora. O rádio ele não tem marcas de chave de fenda nem nada. O rádio realmente parece que não foi aberto. Eu vou verificar também. Quero dar uma olhada nele por dentro. Mas de cara ele vai necessitar de um realinhamento já do menu de serviço. Um rádio novo, né? Verificando o rádio internamente. Tudo original, primeira linha, tudo certinho, sem nenhuma marca, sem ter nada alterado, fora de posição, tudo ok. Não tem marca de dedo, não tem marca de mexido. O rádio ainda está bloqueado, está originalzinho de fábrica. Olhando desse outro lado aqui, a mesma coisa, a parte do PA. Tudo em ordem. Rádio 00 bala. Nunca passou por manutenção, nunca foi feito nada nele. A não ser o menu de serviço, né? Então agora a gente vai alinhar, deixar o rádio de novo nas condições corretas de fábrica. Rádio alinhado. Agora dentro dos parâmetros corretos de fábrica. Os valores do menu de serviço realmente estavam fora. A pessoa acabou colocando alguns valores, alguns parâmetros para mais, outros para menos. Voltamos ao que tem que ser, deixamos ele dentro do padrão de fábrica. Infelizmente, com essa tentativa do dono de fazer o alinhamento do menu de serviço, tentar ajustar alguns valores em casa, acabou que mascarando o problema, porque eu não pude verificar na bancada o rádio em questão dando menos potência em SSB, como ele comenta, porque quando a gente fez o teste aqui, o rádio estava apresentando em torno de 113, 115 watts de saída em SSB, então não tinha problema teoricamente. O rádio estava desalinhado, mas eu não pude observar, nem mesmo verificando no menu de serviço como ele foi alterado. Se ele tivesse vindo descalibrado de fábrica, essa alteração feita pelo proprietário acabou que mascarando qualquer defeito que o equipamento pudesse ter. Então, é uma dica que eu dou para todo mundo, pessoal. Eu venho insistindo há muito tempo, eu sempre comento isso. Não tentem consertar um problema, de repente, se fosse um problema físico, mexendo no menu de serviço, tá? Se o seu rádio apresentar um defeito num filtro, num transistor de saída, num amplificador de recepção, não adianta vocês irem no menu de serviço e tentar compensar isso em ajuste, em alinhamento. Vocês só vão piorar a situação do equipamento, tá?
Menu de serviço não deve ser alterado pelo usuário em hipótese alguma. E ponto. Então, aqui agora o rádio está dentro das especificações de fábrica, dentro do que o fabricante determina. Eu quero mostrar para vocês aqui, eu vou dar uma portadora contínua, está aqui em FM. Eu quero mostrar para vocês a potência do rádio, está aqui tem portadora contínua, 105 watts, tá? Ainda deixei 5 a mais para a pessoa não reclamar. Estável, normal, né? Legal. Eu quero fazer um teste aqui também com o meu watímetro Beard. Eu fiz com o LP100, que é um medidor digital, e agora eu quero mostrar também aqui no Beard como que é a leitura, qual que é a resposta. Eu vou retirar o conector de antena de um, ligar o outro aqui no rádio em tempo real. Feito. Eu tenho aqui a mesma leitura, em torno de 105 watts. Tá ok? Então os dois estão indicando que o rádio tem em torno de 105 watts. Eu vou passar agora o rádio para SSB. Tá aqui. Eu vou modular, agora estou transmitindo com o equipamento. Aí o dono vai falar, pelo amor de Deus, continua a mesma coisa. O rádio está dando em torno de 25 watts. Lá, no Ola ele chega a 50, tá? A escala é essa aqui de cima. 50, 100, 150, 250. Então, no Ola, vocês veem aqui indicando os 50 watts. Se eu der um assovio, ele indica 100 watts. Não é que o rádio ele não está entregando essa potência. O meu medidor, ele não foi feito para leitura PEP. Ele está medindo uma potência average. O que eu vou usar para medir uma potência PEP é o LP100A. Eu vou voltar com outro medidor aqui para o rádio. E eu quero ver quanto que ele vai me entregar em PEP. Vou novamente entrar aqui com o rádio em transmissão. Eu estou verificando aqui, ele está marcando exatamente o que o outro equipamento estava marcando. Ele não está passando de 30 watts. Você vê os picos aqui, ele não passa de 30. Se eu der um lá, ele está marcando, ele está indicando 50 watts. Quer ver? Lá, indicando em torno de 50 ou 60 watts também. Porque eu estou com o modo average, que é a potência média. Eu vou passar aqui para PP. O rádio agora está em PP. E eu quero fazer um teste de transmissão. Olá, o rádio indicando aqui 98, 100 watts. É o que tem que ser realmente entregue em SSB. Olá. Se eu der um assovio, vai para os 105 watts que eu regulei o equipamento. Pode ver a transmissão, mesmo falando um pouco mais baixo, ele mantém essa potência, tá? Eu falando até um pouquinho embaixo aqui, 106 watts, tá? Olá, testando. Então não tem problema de nível de modulação, nível de áudio ou potência. Tudo depende de como você vai interpretar o seu medidor, de como o seu medidor ele indica o que ele mostra para você. Qual a leitura, que tipo de leitura ele vai lhe entregar. Se é um equipamento próprio para leitura de potência SSB, que seria PEP, ou Average, que é potência média, potência mediana. Se eu voltar aqui ele para Average, o equipamento vai indicar, o meu watímetro vai indicar em torno de 20, 30, picos de 50, nem isso.
Mas se eu aqui ainda estou modulando, eu passar para PP, tá aqui o equipamento entregando, ele mostrando a potência real entregue na antena, em torno de 100 watts, tá? O equipamento não tem problema algum, agora está alinhado, tá entregando a potência real que tem que ser. É questão apenas de interpretação correta. Finalizando aqui já esse vídeo, eu quero fazer mais um comentário, uma demonstração sobre as diferenças entre alguns medidores e a interpretação que muita gente faz da leitura que o instrumento dá. Eu quero tentar falar de uma maneira simples para que todos possam entender, sem jargão eletrônico, sem muita teoria, de uma maneira fácil, para ver se o pessoal compreende, tá ok? Eu estou agora aqui em 10 metros. O meu watímetro, o meu Bird, eu estou utilizando uma pastilha aqui, um sensor de 25 a 60 MHz, potência 100 watts, tá? Então a escala que a gente vai observar é essa inferior aqui. Eu transmitindo com o equipamento, a gente pode notar que realmente ele não está indicando os 100 watts. Se eu der um assovio, o que vai acontecer? Ele tem até mais do que 100 watts. Eu deixei o rádio com 105, é normal que ele passe de 100 watts no caso de um assovio, de um tom contínuo. Eu dei um tom contínuo, ele indicou realmente a potência máxima. Só que por que durante a minha modulação, a minha transmissão, ele está indicando menos de 30 watts? E na maioria das vezes ele não chega a 20. Se eu der um olá, ele fica em torno de 60 watts. Não é o rádio o problema, é questão de interpretação do próprio instrumento. É o uso correto do instrumento. Este watímetro ele foi projetado para indicar potências Continuous Wave, CW, um tom contínuo. Ele não foi feito para leitura de pico, ele não foi feito para leitura PP. Então, quando a gente injeta um sinal com modulação em SSB, ocorre esse fenômeno. A voz nossa ela é muito dinâmica, ela alterna constantemente a amplitude e também tem os tons de cada sílaba que acaba alterando o nível de potência. E como esse watímetro ele não tem nenhum circuito que deixe a leitura dele mais devagar, ele consiga reter, ele consiga ler de forma correta a PP, ele fica dessa maneira. Por quê? Primeiro temos uma mola que joga ele para o zero. A hora que eu termino de modular, o ponteiro ele tem que retornar a zero, tá ok? E outro detalhe, o próprio ponteiro ele sofre a ação da gravidade também. Então, isso aliado à variação da voz, das letras, o que acontece quando a gente fala? O ponteiro ele não tem velocidade suficiente para indicar a potência real que está sendo transmitida. Então ele indica a potência média, ele tira uma média e é o que vai indicar. Só que não é o real. Existe a placa, eu estou até trazendo para instalar no meu Bird, uma placa que transforma um circuito eletrônico, ele é alimentado, que aí torna ele capaz de indicar a potência correta também em PEP, tá bom? Então por isso que eu não utilizo o Bird para mostrar a potência de pico. Ele não foi desenhado para essa finalidade. Se eu transmitir um tom contínuo, por exemplo um assovio, ele teve tempo para poder indicar essa potência. Se eu mudar o rádio de modo, eu vou aqui para FM, ele está indicando normal, o rádio tem até mais de 100 watts, está com 105, como eu deixei, tá ok.
Agora voltando para o LP100, eu vou estarrachar aqui. Tirei um medidor, estou ligando o outro medidor. Vamos agora aqui no LP100. Olá. Eu ainda estou em FM, tá vendo? Eu quero ver potência average. Eu tenho 104.8 watts. Tá vendo? Quando eu seguro e largo aqui, eu transmito e solto o PTT, o medidor ele é rápido. Se eu passar para PP, ele tem um retardo. Não sei se vocês conseguem observar. Por isso que ele é capaz de medir potência em SSB de maneira correta. Passar o rádio de novo para SSB e aqui ele está indicando o que o Bird é incapaz de indicar, a potência real de pico do equipamento, a potência que eu estou transmitindo, que são 103.8 watts no momento. Se eu passar o medidor aqui para average, eu vou ter justamente a mesma indicação que o Bird está me mostrando. Olá, os mesmos 50, 60 watts num OLA, e na minha modulação, na minha transmissão normal, o rádio não chega a 40. Se eu der um assovio, ele vai indicar a potência máxima. Tá vendo? É questão de usar da maneira correta o medidor. Se eu quiser em average que ele tenha na indicação, se eu fizer ele, por exemplo, num Bird sem a placa PP, indicar ele 100 watts average, ele vai estar em PP entregando 200, tá? Ele vai estar desalinhado. Muita gente acaba colocando quase que 200 watts no equipamento para falar que eu tenho 100 watts na modulação. Tá errado. Você vai estar entregando os 200 watts. O seu medidor é o medidor do seu que você tem na sua bancada, que não é capaz de mostrar o que está acontecendo realmente com o equipamento. Sem contar que muita gente acaba fazendo os testes utilizando uma antena em vez de uma carga fantasma, o que prejudica sensivelmente qualquer leitura correta de potência. Fazer aqui o último teste de transmissão. Quero demonstrar o comportamento do rádio, potência máxima de transmissão em todas as bandas. 1.8 MHz, 104 watts. 3.5, 103. 7 MHz, 103. 10, 104. 14, 104. 18, praticamente 104. 21, 104. 24, 104 watts. 28 MHz, 104, 105 watts. 6 metros, 50 MHz, 103, quase 104 watts, tá ok? Em todas as bandas ele está entregando a potência máxima, pouquinha coisa acima eu deixei para o dono, para não falar que fica no talo. Em todas as frequências, em SSB, ele também entrega a potência correta, tá ok? Entregando aqui 107 watts. Se viermos aqui para 40 metros, é a mesma coisa, tá ok? Rádio entregando 100 watts, certinho, tudo perfeito. 80, igual, perdão, aqui 80. Ok, 80 metros, fazendo teste. Olá, alô. Olá, 103 watts, 103, 104. É a potência que eu deixei no equipamento, é a que ela está entregando. Tanto faz o modo CW, SSB, FM,
tá tudo correto como manda o figurino. Tá ok? Agora eu vou fazer um teste, mostrar para vocês potência de transmissão em VHF e UHF, mas vai ter que ser no Beard, porque o LP100A não mede essas bandas. Restaram apenas duas bandas para a gente fazer um teste de transmissão, ver como é que ficou a potência em V e UHF, tá ok? Rádio ligado no meu watímetro, no Beard, sensor para VHF 100 watts, a escala é esta aqui de baixo, o rádio tem que indicar 50 watts, indicando certinho 50 watts em VHF. Tá ok. Agora eu vou trocar o sensor. Vamos para o UHF, onde deveremos encontrar 20 watts de potência máxima. Agora aqui em UHF, lembrando que a escala é a do meio, temos aqui 20 watts. Tá aí. Rádio alinhado, funcionando perfeitamente bem. Potência normal, o menu de serviço agora de novo original. Pessoal, finalizado aqui a manutenção no 857, o menu de serviço necessitou de um realinhamento. Infelizmente eu não pude observar, a gente não pôde constatar a reclamação do dono quanto à potência baixa, até porque o menu já estava completamente descalibrado. O rádio tinha algumas faixas que estavam com potência acima e outras com potência abaixo do normal, então não dava para ter mais parâmetro. Foi necessário o realinhamento do rádio. Com o realinhamento ele não apresenta nenhum problema, como vocês viram. Potência em SSB normal, 100 watts, de pico chegando a 105, 106, é o que a IAESO ela determina para o equipamento, está dentro dos padrões, tá? Esse vídeo foi feito de forma bem simples, tentei ser o mais didático possível, uma explicação bem simples realmente, para que vocês pudessem entender como funciona alguns watímetros, a leitura que eles entregam para você, o que eles demonstram, qual tipo de informação que eles passam e a maneira correta de compreender essas informações, tá? Não cometendo erros e achando que seu equipamento está com problema, quando na verdade é apenas uma maneira de interpretar aquilo que lhe é passado pelo seu instrumento, tá ok, galera? Espero que vocês tenham gostado desse videozinho aqui. Ao dono do equipamento, parabéns pela máquina, agora tudo ok, alinhadinho. Desejo muitos anos de diversão aqui para você. Um abraço para todo mundo e até mais.